Eu quero mostrar algo para vocês aqui. Vamos ver se eu consigo usar meu quadrinho. Vamos ver se eu consigo usar meu quadrinho, que até agora nós não está certo. Conectar ele aqui. Ver se, não sei se o irmão Renan vai conseguir transmitir o quadrinho. Se ele conseguir, nós vamos usar ele aqui, não é? Mas vamos aqui enquanto está conectando. Quero mostrar algo para vocês aqui. No sexto selo, o profeta fala isso aqui, ó. Este é o tempo de juízo investigativo. É verdade. Agora nós entraremos nisso nas trombetas, quando entrarmos nelas, quando o Senhor permitir, ou nas taças. E vamos ver sobre aquele juízo investigativo, quando um pouquinho dos ais acontecerem. E veremos que é verdade, os 3 anjos que atingiram a terra, clamando ai, 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 dos habitantes da terra. O profeta disse que o juiz investigativo estão debaixo das taças. O que é o juízo investigativo, irmão? O que é um juiz, o juízo investigativo? O juízo investigativo é o seguinte: fiquei sabendo que o fulano lá cometeu um crime. Então, eu vou lá ver. Tem que ser alguém que esteja revestido da justiça divina para ir investigar, para ver se aquilo é assim mesmo antes de dar a sentença final. Isso se chama juízo investigativo. Inclusive, é uma doutrina que os adventistas têm há muito tempo. Eles dizem que nós estamos vivendo nos dias do juízo investigativo. Eles dizem isso, mas é uma doutrina diferente. Aqui o profeta está usando a mesma terminologia para mostrar que até mesmo lá no período das taças, antes da coisa ser derramada por completa, nós estamos vivendo nos dias do juízo investigativo. Então nós vamos ver que quando esses anjos retornam, eles vêm para continuar ou dar sequência nesse juízo investigativo, e assim que for confirmado os rumores que subiram lá em cima na presença de Deus, não é? Assim que for confirmados os rumores, então eles lançarão as pragas sobre estas nações. Esse quadro é maravilhoso, meus amados. Isso aqui aconteceu nos dias de Sodoma, isso aqui aconteceu nos dias de Babel. Deus ouviu os rumores de que estavam fazendo uma imagem, a besta lá embaixo, e ele desceu e ele foi ver o que estava acontecendo. E aqui nós vamos ver esse mesmo quadro, numa plenitude, numa magnitude muito maior, acontecendo. E o profeta disse, juízo investigativo. Esses mensageiros descerão para ver se é assim. Está aparecendo o quadro aí Está aparecendo o quadrinho aí? Vamos fazer aqui uma linha do tempo. Nós temos aqui o rapto. A noiva sobe. Esses são os 3 anos e meio. Amém? São os 3 anos e meio. Vamos colocar uma cor diferente aqui. E aqui, depois dos 3 anos e meio, a noiva sobe, ela retorna aqui. Amém? Depois de 3 anos e meio, a noiva retorna. Se vocês acompanharam o programa da terça-feira passada, nós falamos sobre isso. Todos os 7 grupos retornam. Todos eles retornam. Amém? Nós corrigimos algumas coisas que nós tínhamos falado. É um quadro muito maravilhoso. Agora, olha que perfeito, esse quadro. O profeta disse que durante o período da tribulação é a trombeta que está soando. Amém? Vamos simplificar isso. É a trombeta que está soando. E a trombeta, ele diz, significa guerra. Amém? A trombeta significa guerra. Que é uma guerra entre Roma, e Moisés e Elias e os 144 mil. Cristo e o diabo pelejando. E eles começam a pelejar, e a Bíblia diz que Moisés e Elias serão mortos por Roma. Mas depois que eles são mortos por Roma, então Deus enviará as pragas de juízo sobre a igreja falsa. Então, depois, logo junto com a trombeta, logo que ocorre uma guerra, o que segue? Deixa eu colocar nessa cor laranja aqui. As pragas. Eu estou fazendo bem simplesinho aqui, para nós entendermos. Amém? Vocês estão entendendo mais ou menos a linha que nós estamos indo aqui? Então, nós temos as pragas. Agora, essa cena com 7 anjos com 7 pragas. Veja bem, essa cena de 7 anjos com 7 pragas, meus amados, eu vou fazer uma pergunta bem simples para vocês. Depois dos 3 anos e meio, a noiva vai voltar do céu ou não vai?
que tem lá? Quantos mensageiros que tem lá? Até onde eu saiba, irmão, tem 7 mensageiros, tem 7 grupos lá. Não é possível. Vocês não concordam comigo? Então quem que vai voltar? Paulo não vai voltar? Irineu não vai voltar? Martim não vai voltar? Columba não vai voltar? Wesley não vai voltar? Não é? William Branham não vai voltar? Acabou os 3 anos e meio e volta para cá. Mas o quadro que a Bíblia está descrevendo para nós, nesse momento, é muito dramático. Pois é o mesmo quadro de Apocalipse 19. Ele vem para guerrear e a sua guerra, ele traz as pragas. Todo exército que não tem a munição para punir o exército inimigo com a sua munição, com o seu armamento, então esse não é um exército. E a Bíblia diz que os exércitos do céu seguem aquele que está sentado no cavalo. Então é um momento de guerra, é um momento de guerrear, é um momento de trazer juízo sobre este mundo pecaminoso. Então há algo ali logo depois dos 3 anos e meio, e é isso que nós estamos tentando ver. Agora, veja como ele colocou aqui esse juízo investigativo, e eu sei que muitas pessoas tentam aplicar esse juízo investigativo para o dia de hoje, mas não é o que o profeta disse. Esse juízo investigativo, vou colocar uma cor verde aqui, ele é agora, eu vou colocar a linha aqui, ó, uma linha verde, ele é agora, ele é durante o período da tribulação e ele atravessa até do outro lado. Deus está investigando. Deus está investigando. Veja, irmão, Roma tem que cometer o crime de matar os seus santos profetas. E quando isso acontecer, Deus é justo para trazer o juízo sobre essa igreja falsa. Isto vai acontecer, meus amados. Isso vai acontecer. Veja nessa citação aqui, falando do juízo investigativo. O que aconteceu um pouco antes de Sodoma? Diz assim: Deus desceu com alguns anjos e eles tiveram um juízo investigativo. Ele disse: eu ouvi o clamor de que é tão pecaminosa, tão grande, então eu desci para ver se realmente é verdade ou não. Observe, aquele principal que ficou com Abraão, que podia discernir os pensamentos que estavam no coração de Sara detrás dele. Amém? Então ele disse, ó, ali foi um juízo investigativo, Deus teve que descer lá em Sodoma, para ver se era daquele jeito mesmo ou não. E ele desceu, o profeta disse na mensagem Almas em Prisão Agora, ele disse, ele próprio desceu lá. E eu quero dar uma olhada nesse, eu achei muito maravilhoso, algumas dessas coisas eu nunca tinha jamais sonhado em ver na minha vida, algumas dessas coisas. E eu fiquei tão impactado, eu vou tentar falar um pouquinho aqui desse quadro, e vocês já vão entender o porquê. Aqui está na mensagem A Marca da Besta, ele lê Apocalipse 13, verso 2, e ele diz assim, falando sobre o dragão. Nós sabemos que o dragão é Roma, amém? O dragão é Roma. E a Bíblia diz aqui, a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono e grande poderio. Apocalipse 13, 2. O dragão, observe esta besta, tinha 4 caracteres diferentes nela. Se vocês notarem, se vocês tomarem Daniel 7, vocês estão anotando, Daniel viu a mesma visão, 800 anos antes disso, viu a visão, mas ele viu essas bestas separadas uma da outra, no começo do reinado gentil. E aqui estão eles, João vendo no final do reinado gentil, todas essas 4 bestas estão representadas em uma. Por que eu estou chamando a atenção de vocês nisso aqui? Qual era o império, isso aqui é muito interessante, e vai ajudar você a entender, qual era o império que estava presente nos dias de Paulo? Romano. Qual era o império que estava presente nos dias de Irineu? Império Romano. E no dia de Martim? Romano. E de Columba? Romano. E de Lutero? Romano. Não é a mesma nação? Não é o mesmo império de Satanás? Amém? Isso é muito importante para nós entendermos esse quadro. E quem é que matou Paulo? Foi o Império Romano. Quem que perseguiu Irineu? O Império Romano. E Martim? Romano. Columba? Romano. E Lutero? O Império Romano. E o John Wesley? O Império Romano. E William Branham? O Império Romano, na forma das filhas. Vocês estão entendendo? Quem é que rejeitou a mensagem de Paulo? O Império Romano. Mas o que é o Império Romano, irmão? É o mundo inteiro. É o mundo todo é o Império Romano. Vocês estão entendendo? Então veja, que o mesmo império que pôs eles, que matou eles no dia deles, irmão, é o mesmo império que está na Terra hoje. Vocês estão entendendo? O mesmo império que matou eles lá é o mesmo império que está na Terra hoje. Isso é muito importante para nós entendermos este
quadro. E quando você vê ali em Apocalipse 13, você vai ver que o profeta diz que tem 4 caracteres, porque o Império Romano, irmão, é uma mistura de todas aquelas demoniaradas que viveu lá nos dias de Daniel, juntou tudo dentro de um tacho e formou o que tem hoje na Terra, que é o Império Romano, que é o sistema romano, não é? E esse sistema romano, a Bíblia lá diz no livro de Daniel, que está esparramado em todas as nações da Terra. Amém? Que aquele ferro ia em todos os dedos, e é Roma para todo lado. Se você for para os Estados Unidos, você está em Roma. Se estiver no Brasil, você está em Roma. É como se fosse bairros, irmão. Aí tem os bairros mais chiques, tem os bairros mais pobres, mas é tudo Roma. É tudo Roma. Todos eles perseguem os filhos de Deus, oprimem os filhos de Deus. Todos eles mataram os profetas nos dias que eles vieram. O mesmo reinado. Agora, vai ser uma coisa assombrosa, não vai não? O profeta disse na mensagem, almas que estão em prisão, vai ser um assombro. Quem vai voltar para vingar a morte desses santos, irmão? Porque a Bíblia diz que o sangue de todos os profetas foi encontrado nela. Quem que vai voltar? Você já viu esses filmes, irmão, onde o morto volta para vingar a própria morte? Você já viu esses filmes? Da onde que eles tiram essas ideias? O morto volta para assombrar aquele que o matou. Esse nosso Deus sabe escrever história, irmão. Ô, livro maravilhoso, bonito, glorioso demais, não é? Vamos mais um pouco aqui. Nós estamos aqui, vamos entrar aqui no nosso tema. Agora, nós falamos